Por que esses brasileiros falam for? O que significa for em português? O que é isso exatamente? No vídeo de hoje eu vou esclarecer tudo sobre isso com você. Fica aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o futuro do subjuntivo. Exatamente, este for pertence à conjugação do futuro do subjuntivo e eu vou explicar tudo para vocês. Então, bora lá. Bem, a palavra subjuntivo vem do latim subjuntivis e significa junção, subordinação. Ou seja, nós teremos então uma frase subordinada a outra. E para isso, nós usamos as conjunções. Nossa, professora, quanta teoria! Verdade, mas vamos para a prática. Essas conjunções que nós vamos usar são a logo que, assim que, pode ser somente o se ou quando. O futuro do subjuntivo é muito usado com quando. E ele é simples, mais ou menos. É assim. Nós temos os verbos regulares. E aí fica muito fácil. Então eu falo assim: quando eu chegar em casa, eu ligo para você. Se você falar mais alto, eu poderei entender. Logo que ele chegar em casa, ele vai jantar. Então fica muito fácil, né? Então, quando eu chegar, quando eu falar, quando você chegar, quando você voltar. Então o verbo parece que fica no infinitivo, né? Que ele não muda. Sim, vamos dizer que sim para os verbos regulares, então na primeira e terceira conjugação. Então, para eu, para você, ele e ela, não muda, né? Então a gente vai fazer assim, quando eu chegar, quando você chegar, quando ele, ela chegar. Não muda nada. Aí, a partir daí, tem que colocar uma terminaçãozinha, que é quando nós chegarmos e quando eles chegarem, tá bom? Então, chegarmos e chegarem. Então, esses dois que vocês precisam realmente memorizar. Lembrando que o vós aqui no Brasil não é utilizado e o tu somente em algumas regiões e ainda assim não fazem a conjugação corretamente, por isso que eu não estou incluindo aqui. Tudo bem? Então vamos praticar um pouquinho, Se você falar mais alto, eu poderei entender. Se você falar mais alto, eu poderei entender. Se nós falarmos mais alto, os vizinhos irão reclamar. Se nós falarmos mais alto, os vizinhos irão reclamar. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Maravilha! Então, isso é futuro do subjuntivo, né? Tá tranquilo. Mas agora eu vou introduzir os verbos irregulares. Ai. Com os verbos irregulares, vai ter uma forma totalmente diferente. E aí vamos pegar o verbo ir. Ele vai virar for. Então eu falo, quando eu for para casa, eu ligarei para você. Quando eu for para casa, é o verbo ir. Quando eu for médico, eu poderei lhe ajudar com a sua doença. Quando eu for médico, eu poderei lhe ajudar com a sua doença. Porque aqui já é o verbo ser. Nossa, é a mesma conjugação? Fica a mesma conjugação. Lembram que o ir e o ser, eles têm a mesma conjugação? Né? Quando a gente coloca ele, por exemplo, no passado, eu fui, ele foi, nós fomos, fica tudo igual. Então, se vocês não lembram, voltem aqui para o vídeo de verbos irregulares que eu passei para vocês, tá bom? Nossa, professora, como é que eu sei esse for, né? Que coisa esquisita. A gente tem que pegar o verbo e conjugá-lo no pretérito perfeito.
né? O pretérito perfeito é aquele passado simples. Então a gente fala, ó, vamos pegar o verbo ir. Então, ó, eu fui, né? Passado, ó. Eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. Foram, né? E aí a gente vai retirar esse finalzinho an, tá? E a gente fica somente com o for. Então, sempre para a gente encontrar qual é o verbo do futuro do subjuntivo, a gente tem que fazer essa construção. Lembrar qual é o pretérito perfeito do verbo, pegar a terceira pessoa do plural e assim a gente vai transformá-lo para o futuro do subjuntivo. Se são primeira e terceira pessoas, fica igual, que nem então o foram, tirou o an, então ficou for. Quando eu for, quando ele for. E no final e nas outras a gente coloca aquela terminação do futuro do subjuntivo. Então, quando nós formos, quando eles forem. Simples assim. Nossa! É, simples assim. Vamos pegar outro verbo irregular, o verbo querer. Então, ó, verbo querer. Vamos pensar no passado. Eu quis, né? Pretérito perfeito. Eu quis, ele quis, nós quisemos, eles quiseram. Eles quiseram. A gente tira esse an e fica somente com o quiser. Então, já sei que no subjuntivo vai ser quando eu quiser, eu vou jantar, né? Quando ele quiser, ele irá viajar. Quando nós quisermos, nós iremos dormir. Quando eles quiserem, eles vão assistir ao filme. Deu para perceber, então? É essa construção que você precisa fazer, é esse passo a passo. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo uma lista com os verbos irregulares para vocês saberem quais que então você vai ter que alterar, né? Porque os outros são mais fáceis, os regulares são mais fáceis mesmo. Agora os irregulares vocês vão ver aqui abaixo, mas antes, para tudo. Precisa se inscrever, ativar o sininho para receber toda semana a notificação de vídeos novos, certinho? Vamos pegar outro verbo irregular, o saber. Olha só como é que fica o saber. Vamos lembrar no passado, pretérito perfeito? Ó, então, eu soube, ele soube, nós soubemos, eles souberam. Eles souberam, tiruram, né? O an. E vamos para o subjuntivo, então. Se eu souber de alguma coisa, eu falo para você. Se eu souber de alguma coisa, eu falo depois para você. Se nós soubermos o que ele quer para presente, nós falaremos para você, né? Se eles souberem de alguma coisa, eles contam para você depois. Tá bom? Olha o verbo saber, então. A gente precisa sempre lembrar do pretérito perfeito. Tudo bem? Agora, se você não lembra nem do pretérito perfeito, precisa voltar, né? Precisa ir lá. Vou deixar o vídeo dos verbos irregulares que eu já fiz para vocês lembrarem aqui e verem todas as conjugações certinho. Tudo bem, então? É muita coisa? Gente, o ideal, por exemplo, lá no curso Fluente, eu coloco primeiro só os verbos regulares, bastante exercício para os alunos praticarem, depois os verbos irregulares já em outro módulo, bastante exercício para praticar, e assim, né, pouco a pouco os alunos aprendem tudo, né, todos os verbos, tudo certinho. Vocês, então, precisam pegar o quê? Um verbo irregular, estudar, praticar, enfim, né? Praticar bastante. Depois, outro verbo, num outro dia, numa outra semana, peguem outro verbo. E aí, continue estudando, praticando aquele verbo somente. Aí, quando você já aprendeu 2 verbos, passa para o terceiro. Porque não adianta querer aprender tudo de uma vez, todos os verbos irregulares, que vai ficar mais complicado. E são muitos, não são tantos assim.
uns 20, os principais que nós usamos. Se você já souber 20 verbos irregulares, né, do português, perfeito, maravilha. Você já pode se comunicar perfeitamente. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo que precisa. E um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!